A todos, boa noite. Vamos dar início à última aula gravada da turma de Fundamentos Históricos do Direito, segundo semestre noturno. Nós vamos ter dois pontos importantes a serem ministrados hoje. O primeiro ponto importante, cujo título é Codificações após a Constituição Federal de 88, e vamos ter também um outro título a ser desenvolvido, referente ao direito global. Então, são dois títulos importantes, duas aulas importantes, que nós vamos desenvolver na noite de hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui apenas, um momento. Certo, vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre este tema muito importante relacionado com as codificações após a Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 1988 consagra diversas garantias fundamentais, direitos individuais e garantias sociais. Nós já vimos a Constituição Federal de 1988. Nós já tivemos a oportunidade de desenvolver esse tema. Os fundamentos da Constituição Federal de 88 estão no artigo 1º, os direitos individuais no artigo 5º e as garantias sociais no artigo 6º da Constituição. A legislação infraconstitucional posterior à Constituição de 88 observou os preceitos constitucionais e deve observar os preceitos constitucionais para a validade das normas do ordenamento jurídico, porque todas as normas do ordenamento jurídico são extraídas da norma fundamental, que é a Constituição Federal. Chamamos, então, de constitucionalização das leis. Vamos fazer a leitura do artigo 1º da Constituição Federal. No artigo 1º da Constituição Federal, nós temos os princípios fundamentais. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí nós temos os fundamentos, os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Em primeiro lugar, nós temos como fundamento a soberania. Em segundo, a cidadania. Em terceiro, a dignidade da pessoa humana. Quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Quinto, o pluralismo político. Esses são os princípios fundamentais. No artigo 1º da nossa Constituição Federal de 1988. Os direitos individuais estão no artigo 5º. O artigo 5º diz, no caput do artigo 5º,
dos direitos e deveres individuais e coletivos, os seguintes: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí você tem um elenco enorme dos direitos individuais, do artigo 5º da Constituição Federal. E temos também as garantias sociais, no artigo 6º da Constituição. O artigo 6º da Constituição, que nós vamos passar a ler, vamos ver aqui o caput do artigo 6º, que fala dos direitos sociais. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Nós temos também bastante incisos que falam dos direitos sociais. Isso está na Constituição Federal. Na verdade, é a nossa carta maior, nossa carta magna. Agora, hoje, nós vamos falar especialmente nesse tema de codificações após a Constituição de 88, nós vamos falar especificamente da legislação infraconstitucional posterior à Constituição de 88, que deve observar os preceitos constitucionais. Pode constitucional conflitar com os preceitos constitucionais para ter validade. Trataremos de alguns diplomas legais. Então, nós vamos tratar do Código de Defesa do Consumidor, em primeiro lugar. O Código de Defesa do Consumidor é a Lei 8.078, de 1990. Foi elaborado em concordância do artigo da Constituição, em seu inciso 32, e também em consonância com o artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então, o Código de Defesa do Consumidor veio justamente em razão dessas determinações que nós falamos do artigo 5º, 32 e do artigo 48 da Constituição Federal. Em razão das garantias previstas ao consumidor, houve a melhoria dos produtos vendidos e serviços prestados. O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, vamos ler para vocês entenderem bem, em razão da melhoria dos produtos vendidos e serviços prestados. Vamos lá na Lei 8.078, de 1990. Então, vamos procurar no Vademecum, está aqui na página 744. Vamos ver aqui a lei e o artigo correspondente, que é o artigo 6º. O que diz o artigo 6º do CDC? Vamos ver aqui. São direitos básicos do consumidor: 1. A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. 2. A educação e divulgação sobre o consumo
adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. 3. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam. Enfim, são muitos os incisos, mas que, resumindo, concluindo, o artigo 6º realmente oferece aqui os direitos básicos do consumidor e que, na verdade, concorreu, não só o artigo 6º, mas todo o Código de Defesa do Consumidor, concorreu esse código para a melhoria dos produtos vendidos e serviços prestados. O CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, trata de práticas abusivas também. Em seu artigo 39, traz um rol exemplificativo de condutas vedadas aos fornecedores. Então, nós vamos ver no próprio livro básico, nós temos, exemplificadamente, o artigo 39, que fala da vedação ao fornecedor. Então, nós temos aqui no artigo 197, ao tratar das práticas abusivas, em seu artigo 39, traz o rol exemplificativo de condutas vedadas aos fornecedores, como, por exemplo, nós temos aqui a venda casada, a proibição da venda casada. Isso significa o quê? Que o consumidor, para adquirir um produto, venda casada é isso, né? O consumidor, para adquirir um produto, deve levar também um outro produto. Quer dizer, forçosamente, aquele que fosse comprar um certo produto, ele teria que levar um outro também. Isso significa venda casada. Essa venda casada é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Não pode, é proibido. Então, para um produto, primeiro produto que você realmente queria levar, você deveria levar um segundo produto. Essa é a chamada venda casada, proibida, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Envio de produto ou serviço sem autorização prévia. Também não pode. É vedada também. Essa prática é uma prática abusiva. Como que se vai enviar um produto ou prestar um serviço sem autorização prévia daquele que necessita de tal produto ou de tal serviço? Tem que haver, então, uma autorização prévia. Aumento de preços sem justificativa. Aumentar preços sem qualquer justificativa, sem qualquer razão, ficar aumentando preços. Isso, na verdade, se nós formos pensar bem, está acontecendo. E acontece cotidianamente. Nós podemos verificar essa prática no nosso dia a dia. Aumento de preços sem justificativa. Isso é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. No artigo 42, veda-se a exposição ao ridículo na cobrança de dívidas, protegendo a honra e a intimidade do devedor. Então, quando se vai cobrar uma dívida, por exemplo, uma dívida de condomínio. Então, o condomínio, a administração do condomínio não pode, por exemplo, colocar uma lista dos devedores no saguão do prédio, com o nome da pessoa,
Isso é vedado. Então, veda-se a exposição ao ridículo na cobrança de dívidas, protegendo a honra e a intimidade do devedor. Isso está vedado no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Nós já estamos aqui no Código de Defesa do Consumidor. Vamos dar uma olhada no artigo 42 para nós confirmarmos. Então, está escrito o seguinte: na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. É bom prestar bastante atenção nesse código, Código de Defesa do Consumidor. Existem práticas abusivas que são vedadas terminantemente pelo Código, pelo CDC. E o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor? O artigo 49 fala do direito de arrependimento. O consumidor, ele compra um produto e ele pode desistir em 7 dias. Em 7 dias. Quando o contrato é celebrado fora do estabelecimento comercial. Por exemplo, existem contratos que são firmados via telefone, contratos que são firmados via internet. Então, esses contratos que são firmados assim, dessa forma, fora do estabelecimento comercial, o consumidor ele tem o direito de arrependimento. Ele pode se arrepender e devolver. Poderá desistir em 7 dias da compra. Ele tem esse direito, de acordo com o artigo 49 do CDC. Nós podemos aqui confirmar. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio mesmo. Aqui não está a internet, mas como o código é um pouco anterior, né, dessa nova tecnologia, então inclui-se aí também a internet, né, por e-mail, por exemplo, né, por outras vias eletrônicas. As cláusulas abusivas, então nós falamos da vedação, né, de práticas, e temos também as cláusulas abusivas. Essas cláusulas abusivas, elas estão dispostas no artigo 51 do CDC. E essas cláusulas abusivas, constantes em contratos, são nulas de pleno direito. Então, por exemplo, você vai no supermercado, numa padaria, você compra um produto e, posteriormente, quando você vai dar, você não paga por cartão, você paga em dinheiro e não tem troco em moeda corrente. E esse troco pode vir em balas, pode vir em chicletes, por exemplo, né? Era muito comum isso. Isso é vedado. Isso é abuso, considerado abuso no CDC. As academias, por exemplo, que não oferecem as diversas modalidades separadamente, somente em pacotes. Não pode. Essa cláusula é também abusiva. As academias têm que oferecer as diversas modalidades e não somente um pacote.
você tem que aderir ao pacote. Isso é abusivo também, né? É uma prática abusiva. Os hotéis, pousadas, os resorts, que nos feriados festivos, Natal, Carnaval, por exemplo, só oferecem pacotes de hospedagem. Quer dizer, não pode também. A companhia aérea que cobra multa exorbitante para cancelar uma passagem dentro do prazo de 7 dias. Aí você tem o direito de arrependimento, como nós dissemos anteriormente. Então, não pode, na verdade, cobrar multa exorbitante dentro desse prazo. Os estacionamentos privados. Muita gente tem visto isso nos estacionamentos privados, inclusive por escrito, muitas vezes por escrito, por meio de placas ou impressos, que dizem o seguinte, que não são esses estacionamentos responsáveis pelos danos causados aos veículos e pertences deixados no carro. Isso também é cláusula abusiva, tá? É cláusula abusiva, não deve fazer isso, certo? Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário a fazer, fique à vontade, ok? Tudo bem? Muito bom. O artigo 3º, parágrafo 2º, que fala dos bancos, das agências bancárias. Os bancos estão submetidos ao CDC, certo? Estão submetidos ao CDC. Existe muita polêmica em relação a essa questão dos bancos, dos contratos bancários, se existe aí uma relação de consumo ou não. Mas o nosso CDC diz que sim, existe. Então, nós vamos ler para constatar. Pode ser que, mais tarde, haja essa definição relacionada com os contratos bancários, banco e cliente. Então, vamos ver aqui, artigo 3º. Artigo 3º, parágrafo 2º. Diz que o serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive, aqui está, enfaticamente, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Tá? Então, aqui está bem claro, no artigo 3º, parágrafo 2º. Né? Parágrafo 2º do artigo 3º do CDC. Pode haver uma revogação, né? E pode não haver também, mas por enquanto está aqui no CDC. Então, fiquem de olho, verifiquem sempre, acompanhem sempre, para verificar se talvez possa existir, de repente, possa existir aí um outro entendimento fixado, né, a essa relação de consumo do banco para com o cliente. Mas, por enquanto, considera-se que esse contrato bancário, financeiro, está submetido, ou estão submetidos, esses contratos, ao Código de Defesa do Consumidor. Ok? Fiquem sempre atentos. No direito, nós temos que ficar sempre atentos, sempre verificando as novidades do dia a dia, sempre acompanhando o dia a dia. Porque o direito, como vocês sabem, o direito é bastante dinâmico. É preciso estar sempre verificando, sempre atento no dia a dia, e sempre pesquisando.
acima de tudo. Em 18 de outubro de 1991, editou-se uma lei que todos vocês já ouviram falar, já conhecem, que é a Lei das Locações de Imóveis Urbanos. Lei das Locações de Imóveis Urbanos. Então, foi editada nessa data, a Lei número 8.245, justamente esta lei de locações de imóveis urbanos. E vamos ver aqui que é mais uma lei infraconstitucional, que está de acordo com os fundamentos. É válida porque está de acordo com os fundamentos da Constituição Federal. Então, vamos ver aqui no Vademecum, tem inúmeras leis, por isso que é importante o Vademecum, né? As leis nós encontramos aqui. Aqui, Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991. Então, vamos ver aqui. Artigo 1º, só para nós, iniciarmos, falando sobre essa lei das locações. A locação de imóvel urbano regula-se pelo disposto nesta lei. Certo? Então, nós temos aqui a lei de locações, que fala das locações, do prazo de locações, do contrato de locação, né? Fala de várias questões importantes, né? De várias relações importantes locatícias. O artigo 6º da Constituição Federal já previa, ou prevê ainda, o direito à moradia, no rol dos direitos sociais. Então, vamos ver esse artigo 6º, que nós já lemos, o artigo 6º da Constituição Federal, que fala dos direitos sociais, né? Então, vamos ver aqui no caput do artigo 6º da Constituição Federal, vamos dar uma olhada nessa determinação constitucional. Vamos ver aqui, Constituição, artigo 6º, tá? Vamos lá, dos direitos sociais. Aqui diz, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho. Agora vem a moradia, certo? A moradia. Então, nós temos aqui na Constituição, tudo que nós formos falar aqui das leis infraconstitucionais, nós vamos ter uma relação com os preceitos constitucionais, né? Nós falamos das leis infraconstitucionais e, para a validade das leis infraconstitucionais, essas previsões, essas regras dessas leis devem estar em consonância com os preceitos constitucionais, para sua validade. Tá? Alguns direitos de inquilinos. Fala-se, antigamente se falava em lei do inquilinato, né? Ainda se tem esse hábito de se falar em inquilino, mas, mais modernamente, nós falamos em locatário, né? Ao invés de inquilino, locatário. Porque aqui nós temos não mais a lei do inquilinato, mas a lei das locações, né, de imóveis urbanos. Então, mais propriamente, nós chamamos, em vez de inquilino, nós chamamos de locatário.
O direito de preferência, por exemplo, né, na aquisição do imóvel, em caso de venda. Então, você tem lá uma locação, você está alugando um imóvel, existe o locador, que é o proprietário do imóvel, e você, locatário. E o locador, ele pretende vender esse imóvel, né? Tem essa pretensão de vender esse imóvel. Então, nós temos aqui o direito de preferência. Nós vamos ler esse direito de preferência nesta lei. Vamos dar uma olhada aqui no artigo 27. Né? Vamos localizar a lei. (52). Vamos ver aqui. Aqui. 1527. Vamos ver. Vamos chegar lá. Está aqui. Vamos ver o artigo 27. 27. Do direito de preferência. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir um imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio, mediante notificação judicial, extrajudicial, outro meio de ciência inequívoca. Então, o que o locador deve fazer? Ele quer vender o imóvel está alugado. Então, o que ele deverá fazer? Ele deverá, então, notificar extrajudicialmente, ou por alguma outra forma, né, inequivocamente, de maneira que o outro tenha ciência, né? Inclusive uma ciência expressa, né, que é importante, para que você tenha uma prova da ciência do locatário. Se o locatário quiser comprar o imóvel, ele tem preferência sobre todos os outros, sobre qualquer outro, qualquer terceiro. Então, esse é o direito de preferência que o locatário tem para a compra desse imóvel. Agora, se o locatário não se interessar, o locador vai buscar terceiros para que haja essa compra e venda do imóvel. E o direito de indenização por benfeitorias? Nós temos também. Na lei de locações, nós temos também esse direito de indenização por benfeitorias. Então, nós temos o direito de indenização por benfeitorias necessárias e também direito de indenização por benfeitorias úteis. Nós vamos ver, né, justamente o artigo 35, que é tudo o que se diz, na verdade, tudo o que se diz em relação às leis, elas estão, né, estão aqui registradas como regras na lei. Então, nós vamos ver o artigo 35, que fala das benfeitorias. Salvo expressa disposição contratual, em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, aquele que está alugando, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. Então, por exemplo, com o término do contrato de locação, o locatário ele fez algumas benfeitorias no imóvel, benfeitorias denominadas úteis, certo? Ou melhor, necessárias, em primeiro lugar.
úteis também. Mas vamos falar das necessárias em primeiro lugar. Ele tem o direito de ser indenizado por essas benfeitorias necessárias. Por quê? Porque faz parte de uma conservação do imóvel. Então, em benefício não só daquele que estava alugando, em benefício também do proprietário. Por isso que ele tem direito a uma indenização. E se não for dada essa indenização, ele tem o direito de reter o imóvel. E se for úteis, né, aí úteis já precisam ser autorizadas, porque não são necessárias para a conservação do imóvel. Úteis seria, por exemplo, colocar um cômodo a mais. Para isso, é preciso autorização. Necessárias, no caso, por exemplo, o telhado está caindo, precisa urgentemente, né, conservar o imóvel e verificar a situação e arrumar, e consertar. Isso nem precisa de autorização, não há tempo. Mas as úteis, sim, as úteis precisam serem autorizadas. E desde que autorizadas, essas úteis, ou não autorizadas as necessárias, o locador tem o dever de indenizar por esses gastos, por essas despesas. Se não indenizar, o locatário poderá reter imóvel até que se indenize, até que o locador indenize a ele. Muito bem. Impossibilidade de se exigir mais de uma garantia. Então, por exemplo, você vai alugar um imóvel e o locador ele pede garantia. O artigo 37, parágrafo único, fala da impossibilidade de se exigir mais de uma garantia. Ele não pode exigir mais de uma garantia, mas uma dessas aqui sim, do artigo 37, parágrafo único. Vamos ver quais as garantias. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia. Então, tem várias. Por exemplo, caução, fiança, seguro de fiança locatícia, cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Mas no parágrafo único diz o seguinte: é vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia, no mesmo contrato de locação. Então, se ele exigiu fiança, um fiador, ele não pode exigir também o seguro de fiança. Ele tem que exigir ou seguro de fiança ou fiança. Ele não pode exigir as duas coisas como garantia. Quer dizer, essa prática é vedada também pelo parágrafo único do artigo 37. Ok? Entendido até agora? Gente, está tudo bem? Sim, claro, professor. Boa noite. Boa noite. Então, vamos prosseguir. Esta aula é a última gravada. Tá? Ok. Nós vamos encerrar o conteúdo programático, né? Porque nós vamos ter 2 títulos. Nós estamos no primeiro título, e depois nós vamos passar para um outro título, e nós vamos procurar encerrar, no dia de hoje, né, a matéria, né, do plano de ensino, e será a última gravada. Depois eu não sei, eu vou conversar ainda com a coordenadora para ver qual vai ser o próximo passo. Muito bem. Vedação, fala-se em vedação do locador reaver o imóvel durante a vigência do contrato, por prazo determinado. Então, você tem um contrato por prazo determinado, por 1 ano, 2 anos, por exemplo. Então, nesse ínterim, né, nesse espaço de tempo, o locador não pode reaver o imóvel. Tá? Então, o artigo 4º, ele dispõe sobre isso. O artigo 4º que nós vamos passar a ler, né, da Lei de Locações.
Vamos ver aqui o artigo 4º, o que ele diz. O artigo 4º. Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Aqui fala de uma exceção, que estipula o parágrafo 2º do artigo 54A. O locatário, todavia, poderá devolvê-la ou devolvê-lo, né, o imóvel, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, o que for judicialmente estipulado. Então, se, por exemplo, o locatário quer devolver o imóvel, ele tem 2 anos contratados. Ele quer, por exemplo, depois de 1 ano e meio, ele quer devolver o imóvel, quer ir embora. Então, ele deve pagar uma multa pactuada no contrato. E essa multa vai ser proporcional ao período de cumprimento do contrato. Quer dizer, faltando 6 meses, ele vai pagar essa multa, né, por 6 meses. 6 meses que faltam para o término do contrato. E aqui fala de uma exceção, artigo 54A. Vamos ver o que diz o artigo 54A. Vamos ver aqui. Artigo 54A, parágrafo 2º. Aqui fala da multa mesmo, né? Na locação não residencial, estou falando na locação não residencial, de imóvel urbano, no qual o locador procede à prévia aquisição, construção ou substancial reforma por si mesmo ou por terceiro do imóvel, então, especificado pelo pretendente à locação, a fim de que seja este locado por prazo determinado. Prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições procedimentais previstas nessa lei. Então, tem aqui o parágrafo 2º. Em caso de denúncia antecipada do vínculo locatício pelo locatário, quer dizer, o locatário, então, ele denuncia. Denuncia significa que ele avisa, comunica, né, ao locador, comprometendo-se este a cumprir a multa convencionada, que não excederá, porém, a soma dos valores dos aluguéis a receber até o termo final da locação. Então, tem a ver justamente com aquilo que nós lemos, né, anteriormente, em relação às disposições do artigo 4º. Tá? Mas, normalmente, ele não pode reaver o imóvel durante a vigência do contrato. Muito bem. Agora, nós estamos falando da lei nas relações privadas. Agora, no direito público, destaca-se uma lei complementar. Já vamos falar de um outro assunto. Lei complementar número 101 de 2000, de 4 de maio do ano 2000. Aqui está se falando da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, na página 1900 do Vadimécum, nós temos essa lei de responsabilidade fiscal. Né? Vamos ver aqui. Vamos ver na página 1900 do Vadimécum. Pode ver que nós temos praticamente tudo aqui no Vadimécum. Eu creio que vocês têm o Vadimécum também. Mas o Vadimécum
realmente é muito bom justamente por isso. Nós temos as diversas leis. Aqui tem a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências. Certo? Então, nós temos aqui o que diz, assim, em resumo, o que diz em resumo esta lei de responsabilidade fiscal. Existe aí essa lei a imposição de controle sobre os gastos públicos. Existe, por isso que os gestores, né, os funcionários, né, públicos, os gestores, os governantes, eles precisam estar sempre, né, atentos nos gastos públicos, porque existe um controle ditado pela lei. Promoção de transparência e limitação dos gastos aos valores arrecadados. Então, tem também, né, nós temos aqui no artigo 1º, parágrafo 1º, esses gastos, né, esses valores arrecadados, então tem que haver aí uma transparência para a sociedade. Vamos ver aqui o artigo 1º, parágrafo 1º. Diz aqui o seguinte: a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente. Transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas. Até nós fazemos isso, né? Em menor escala, nós também fazemos esse controle entre despesas, né, receitas e despesas. E a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da Seguridade Social e outras, dívidas consolidadas, imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Isso vai precisar de um contador público, né? É uma contabilidade pública. Só quem entende mesmo de contabilidade pública. No governo existe. Então, existe aqui a promoção da transparência e limitação também dos gastos dos valores arrecadados. O artigo 4º fala da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que aqui no próprio livro básico nós encontramos também. Né? Nós encontramos aqui, de acordo, aqui, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todos os anos, deve ser elaborada a chamada Lei Orçamentária Anual, determinando o orçamento, estimando receitas e fixando despesas. Importante prestar atenção neste ponto: receitas são estimadas, pois não há certeza, já que a arrecadação depende de fatores externos, sem dúvida. Por outro lado, as despesas, elas são fixadas, já que o ente público possui condições de prever os gastos públicos. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LOA, né, que é a sigla LOA,
deve ser compatível com LDO. Então, a Lei Orçamentária Anual, que é LOA, deve ser compatível com a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e com Plano Plurianual, PPA. Então, gastos já se prevê, já se tem em mente quais os gastos públicos. Agora, a receita ainda não. Então, a receita tem que ser estimada dentro logicamente, das diretrizes orçamentárias. Então, realmente, por ser um Estado, né, isso acontece na União, acontece nos estados da federação, nos municípios, enfim. Mas pensando assim, de maneira mais complexa, mais ampla, realmente é preciso uma dedicação muito forte, muito intensa, para que não haja aí, né, gastos demasiados, quer dizer, que não haja desequilíbrio orçamentário. Além dessa lei, que é infraconstitucional também, lei da responsabilidade fiscal, nós temos, né, agora, nós temos aquele Código Civil que nós conhecemos muito bem, né? Tem a ver com o nosso dia a dia, né? Vamos falar do Código Civil. Na verdade, esse Código Civil foi um grande avanço, como, por exemplo, em relação ao texto constitucional. Então, com a Constituição de 88, né, veio posteriormente o Código Civil, né, em 2002, com um grande avanço e com uma relação bastante estreita, né, com a Constituição, com os princípios da Constituição. Então, nós temos o princípio da igualdade, por exemplo, né? A substituição do vocábulo homem por pessoa, né? Isso é um grande avanço. Em relação à propriedade, por exemplo, né? Consagra a propriedade, consagra-se o princípio da função social da propriedade, né? Isso tudo tem a ver com o Código Civil e com a Constituição. Então, vamos, só para ter uma ideia, né, do preceito constitucional que fala sobre esse assunto, da propriedade e função social da propriedade, vamos lá no artigo 5º, inciso 12 e 23, não, deixa eu ver, vamos lá. Vamos primeiro lá, que eu vou ver, não sei se é 22 e 23, mas vamos dar uma olhada para nós constatarmos, né, aqui no artigo 5º, vamos lá no 22 e 23, ok? Vamos lá. Então, no artigo 5º diz, é garantido, 22, inciso 22, é garantido o direito de propriedade. É garantido o direito de propriedade. E o 23, a propriedade atenderá à sua função social. Então, todos esses princípios, eles estão no Código Civil de 2002, né, em consonância com a Constituição. Sobre as obrigações, também, existe o princípio que nós chamamos de boa-fé objetiva. Por quê? Porque impõe o dever de probidade, de lealdade e ética nos negócios jurídicos. Esse é um princípio dos mais importantes, principalmente no que se relaciona aos contratos. Então, falando das obrigações. O contrato é uma espécie de obrigação.
impondo, então, esse princípio da boa-fé objetiva, impondo realmente o dever a todos, dever de probidade, lealdade e ética nos negócios jurídicos, por vontade e intenção do agente. Pode aqui, né, o agente agir ou de boa-fé ou de má-fé. É possível. Então, nós diferenciamos, em primeiro lugar, o princípio da boa-fé objetiva, que fala do dever de probidade, lealdade e ética, né? E a boa-fé subjetiva, também. Pressupõe-se que os sujeitos eles tenham essa boa-fé subjetiva, tenham a intenção realmente de boa-fé nos negócios. Mas pode acontecer que esse agente, ou aquele agente, também tenha outra intenção, que é a intenção de agir de má-fé. Por isso que se fala em boa-fé subjetiva, que depende da intenção pessoal, né, do agente, certo? Daquele que vai fazer um negócio jurídico. Ok? No campo, né, no campo do direito de família e sucessões, destacam-se a igualdade entre cônjuges e filhos. Então, nós temos aqui a chamada isonomia conjugal e isonomia filial, né? Temos o poder familiar, que entrou no lugar do patripoder. Patripoder é o homem que mandava, né, os outros obedeciam. Agora, o poder familiar, ele está justamente esse poder igualado entre o homem e a mulher. Então, houve né, uma mudança radical, né? Podemos até ler aqui, no direito de família e sucessões, destacamos a igualdade entre cônjuges e filhos, tendo o poder pátrio, dando lugar ao poder familiar. Nesse diapasão, o cônjuge tornou-se herdeiro necessário. Ademais, nota-se que não há distinção entre filhos, legítimos e ilegítimos, como havia. Não existe mais. Em decorrência do artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, do qual o Código Civil extrai sua validade. O parágrafo 6º do 227 da Constituição diz o seguinte: os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Por que não gostar dessa Constituição, né? Essa Constituição Federal. Essa Constituição Federal é perfeita. Muito, muito importante. Foi muito importante para o Brasil, para o desenvolvimento das relações sociais no Brasil. E temos também a teoria da empresa, né? A teoria da empresa tornou-se matéria do Código Civil de 2002. Aqui é importante lembrar que sobre a empresa, sobre o comerciante, havia a denominação, antigamente, a terminologia do empresário era comerciante, né, aquele que exercia o comércio. Agora não, agora é empresário, né? Mesmo aqueles que exercem o comércio. Mas ainda se fala muito, né, pela tradição, em comércio, comerciante. E é importante lembrar que o Código Civil, ou melhor, o Código Comercial de 1850, foi quase que totalmente revogado, passando essa matéria para o Código Civil. E o Código Comercial de 1850 ficou apenas com as disposições do comércio marítimo. O resto foi totalmente revogado.
Nós temos a teoria de empresa no Código Civil, conceituando o empresário, no artigo 966, e acabou unificando-se, então, o direito civil e o direito empresarial, né, ou comercial. Então, nós temos aí, no artigo 966, o que é empresário. Se nós vamos apenas dar uma lida rapidamente sobre esse artigo 966 do Código Civil. 966. O direito da empresa e do empresário. Artigo 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Isso é, no caput do 966, fala o que é empresário. Ok? Muito bem. E vamos falar rapidamente também de um outro teminha aqui, relacionado com uma outra lei infraconstitucional, que é da recuperação judicial e a falência. Então, a lei de recuperação judicial e falência é a lei 11.101 de 2005, né? Essa lei valoriza o princípio da preservação da empresa, A recuperação judicial veio substituir o antigo Instituto da Concordata. A concordata não existe mais. Essa concordata era ainda da antiga Lei de Falências, que era o Decreto-Lei 7.661, de 21 de junho de 1945. Concordata não existe mais, agora existe recuperação judicial. E essa lei está também, né, aqui no Vademecum, né? Nós podemos até ir lá no Vademecum, né? 2007, vamos ver, 2000 e 2007, página 2007. Aqui, lei número 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. Né? Então, nas disposições preliminares, diz o seguinte: esta lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referido simplesmente como devedor. Né? Que é a lei de recuperação judicial e falência, né? De 2005. Veio substituir a lei, o Decreto-Lei 7.661, de 1945. Né? Ok? Muito bem. Professor, Oi. Pode essa falar. lei aí, no caso, sobre a falência, no caso, Sim. quando um empresário ele fecha uma empresa, ele cessa ele cessa as dívidas que ele tem nessa empresa. Ele liquida as dívidas, né? É isso? No caso, só ao fechar a empresa com a falência, no caso, ele está liquidando todas as dívidas, ou a dívida pode estar passando para, no caso, tem a empresa, né? Aí a dívida pode passar para a pessoa física ou é inconstitucional isso aí? Bom, vamos ver o seguinte, uma pergunta muito boa que você fez, né? Você está falando daquele empresário que se torna falido, certo? Então, empresário que se torna falido. Então, existe todo um processo de falência. Existe um processo de falência, esse processo está justamente nessa lei, 11.101
101 de 2005. Vocês vão ter essa matéria ainda. Essa falência faz com que haja liquidação de todos os bens do devedor, todos os bens do empresário. Então, se arrecada todos os bens do empresário. Não se arrecada apenas aquilo que ele deixou, né, na sua casa comercial, né, na sua casa empresarial, ou na sociedade empresária. Arrecada tudo que ele tem, né? Tudo que ele tem para fazer face às dívidas, aos débitos. Então, por exemplo, se os débitos não forem satisfeitos com aquilo que tem na empresa, então se busca também os bens particulares do empresário, do devedor empresário. Mas se satisfaz aqueles bens existentes na empresa, se já satisfaz o pagamento dos credores, então devem ser pagos aos credores aquilo que se tem, aqueles recursos que se tem. Mas suponhamos que não exista bens suficientes para o pagamento aos credores. Nesse caso, ainda o falido fica devendo. Tem um prazo aí para ele ficar devendo ainda, tá? Mesmo terminando a falência. Ainda ele fica devendo, tá? Portanto, existem essas duas situações. A primeira, se tiver bens suficientes para pagar todos os credores que são habilitados no processo de falência, então, tudo bem, vai pagar com aqueles bens existentes, né? Se aqueles bens existentes ali na empresa não sejam suficientes, se busca os bens pessoais, particulares do empresário. Se ainda esses bens não forem suficientes, então encerra-se a falência, ele está falido, né? Encerra-se a falência, encerra-se a empresa, mas ele, pessoalmente, ou sócios, pessoalmente, eles serão ainda devedores, ok? Devedores durante algum tempo. Portanto, não sei se essa foi a resposta que você queria ouvir. Foi sim, Professor. professor, esclareceu bastante a minha dúvida. Era justamente isso aí mesmo, que eu estava na dúvida. Ótimo, muito bem, parabéns. Professor, acho que a verdade que o Manel estava talvez querendo chegar é na questão da desconstituição da pessoa jurídica, né? Não é bem... É uma situação, mas acho que não é bem a destituição, né? Porque a empresa fale... Fale, exato. E aí vai no bem dos sócios ou dos sócios para poder honrar com os compromissos. Exatamente. Exatamente. Não seria desconsideração. Uhum. No caso da falência, especificamente, é assim que acontece. A desconsideração seria também, caso fora falência, né? Fora falência, a desconsideração seria mais ou menos nesse sentido. Busca de bens, né? Aos bens particulares do sócio. Recursos, né? Busca de recursos aos bens particulares do sócio. Primeiro, né? Em relação à sociedade, se for sociedade, tá? Havendo sócio, significa que existe sociedade. Então, desconsidera-se a pessoa jurídica e vai em busca dos recursos dessa pessoa jurídica. E sempre que se não houver, né, bens suficientes, se busca, então, no caso de um sócio, né, que seria o culpado aí desse débito, se vai buscar, então, os bens particulares do sócio também, certo? A desconsideração da pessoa jurídica é para que se vá, né, a pessoa jurídica, a empresa, para buscar os bens suficientes para a satisfação dos credores. É isso aí. Ok. Ok? Ok. Muito bem. Vamos então, prosseguir aqui. Agora,
a maior participação com essa lei de falência, a maior participação dos credores, porque os credores, eles aprovam em Assembleia Geral, eles aprovam, né? Por exemplo, numa recuperação judicial, eles vão aprovar ou desaprovar. A elaboração de um plano, se houver aprovação, né? Existe um plano de recuperação judicial, porque o que interessa hoje, né? De acordo com essa lei, e para toda a sociedade, é que haja uma recuperação da empresa. Não se quer falência da empresa. Não é esse, na verdade, não é esse o propósito desta lei, 11.101. Se bem que existe falência, sem dúvida nenhuma. Mas o propósito não é esse. O propósito é preservar a empresa. Porque preservando a empresa, se mantém também empregos, se mantém famílias. Evita-se danos aos sócios, aos gestores, aos empregados, ao governo, que o governo também perde com isso. A sociedade perde com isso, o meio ambiente perde com isso. Todos perdem. Então, o importante é que haja preservação da empresa, é manter a empresa ativa e a cooperação entre as partes. Para garantir a lisura desse procedimento de recuperação, são envolvidos, então, os credores, o Ministério Público é chamado, e o administrador judicial, que é nomeado, é responsável pela fiscalização, né, das atividades do devedor, e o cumprimento do plano também, né, da recuperação judicial, que deverá ser apresentado ao juiz. E ao juiz também apresenta-se o relatório mensal das atividades. Agora, se rejeitado o plano de recuperação judicial, aí não tem saída. Aí será decretada a falência do devedor. Então, por isso que é importante que haja recuperação judicial, para que não se chegue justamente à falência. Também, uma outra lei infraconstitucional é o novo Código de Processo Civil, né? Que esse novo código é a Lei 13.105, de 2015, de 16 de março de 2015. Regulamenta o processo judicial civil, né? Vários são os princípios constitucionais relativos ao CPC, o Código de Processo Civil. Está, inclusive, no artigo 1º, né, do CPC. Nós vamos só dar uma olhada aqui, rapidamente também. Vamos ver o CPC aqui, o novo CPC, né, de 2015. Vamos ver o artigo 1º que fala, o artigo 1º, aqui. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Então, nós temos aqui, no parágrafo 2º, no parágrafo... Deixa eu ver aqui. Parágrafo 2º, não. No artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por um impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então, nós temos o Código Civil, né? Novo Código, 2015, e os princípios são vários, que estão, inclusive, na Constituição. No artigo 5º, inciso 55, nós temos o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, da celeridade processual, né? Qual o objetivo, o grande objetivo, né, desses princípios? Qual o grande objetivo, inclusive, do CPC, né, desse novo CPC? É a solução de conflitos, né? Solução de controvérsias, para alcançar o quê? A harmonia social, alcançar a paz social. E se incentiva para isso, para que não se chegue
ao processo judicial propriamente dito, né, se incentiva, o próprio CPC incentiva a autocomposição do litígio. Está aqui no artigo 3º, parágrafo 3º. Então, nós vamos ver aqui, olha, artigo 3º, não se excluirá da apreciação judicial ameaça ou lesão a direito. Vamos ver o parágrafo 3º. A conciliação, aqui vem a autocomposição, a conciliação, a mediação e outros meios de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Olha só, tem que ser incentivado, né, a autocomposição do litígio. Então, para que não se demore tanto, para que no processo judicial, né, não corra ali aquele processo demorado, mesmo na tramitação do processo, né, na tramitação do processo judicial, ainda é possível a autocomposição do litígio. Então, esse novo código veio justamente objetivando essa celeridade, né, processual, além do contraditório, né, e da ampla defesa. Então, a autocomposição é fundamental, através da conciliação e mediação, principalmente. Outra coisa importante do Código de Processo Civil foi a contagem de prazo, que passou a ser em dias úteis. Antes, não. Eram prazos em dias corridos. Agora, se conta os prazos processuais em dias úteis. Valorizou-se bastante a jurisprudência, né? Então, esse caráter que se chama de pós-positivista do novo CPC, né, faz com que haja uma valorização maior da jurisprudência, afastando aquele princípio da legalidade, né, do CPC anterior. O CPC anterior era muito formal, não se buscava tanto a jurisprudência, não se dava tanta importância. Era importante, mas não tanto como agora. Isso no Código anterior, né, que é a Lei 5.869 de 73, tinha-se uma noção mais legalista, né? Então, hoje nós temos o caráter mais pós-positivista, né, que seria justamente adquirir uma força, né, maior na jurisprudência, nas decisões jurisprudenciais, nos antecedentes jurisprudenciais. E vamos passar agora à última sessão, o último título da nossa matéria, que é justamente o direito global. Vamos ver o que é isso. Vamos ver o que é o direito global. Esse direito global é praticamente um ramo que abrange várias disciplinas, né? Temos a disciplina do direito internacional, público e privado, que é uma disciplina também muito importante, né, no curso de Direito. Direitos humanos, né, também outra disciplina. E tem uma outra disciplina que é a arbitragem, né, que está dentro desse direito global, né? Direito mais amplo, né? Como, por exemplo, vamos fazer uma síntese. O direito internacional público, né, o conjunto de normas reguladoras das relações externas dos agentes internacionais. Então, inclui aí os estados, né? Os estados, isso em termos internacionais, todos os estados, nações e organizações internacionais.
temos, por exemplo, relações entre Brasil e Estados Unidos, né, que são essas relações regidas pelo direito internacional público, de Estado para com Estado, né? Organizações internacionais para com Estado. Então, nós temos aí um direito internacional público. E o direito internacional privado tem suas normas internas, criadas por cada Estado. Cada Estado cria suas normas de direito internacional privado, né? Por cada Estado e também por autoridades políticas autônomas para a solução de conflitos. Quer dizer, visa sempre a solução de conflitos, né? Buscando solucionar conflitos entre as jurisdições. No caso concreto, né? Sempre no caso concreto. No Brasil, por exemplo, nós temos as normas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, né? Que é o Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942. Né? Então, nós temos essa nova nomenclatura, porque antigamente era chamada, tinha o título de Introdução ao Código Civil, certo? Introdução ao Código Civil. Mas veio a lei número 12.376, de 2010, que alterou o título. Esse título, de Introdução ao Código Civil, veio, então, a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Tá? Certo? Então, nós temos, mesmo aqui na página 208 do livro básico, temos aqui, vamos ver aqui, o artigo 7º desta lei, dessa nova lei, dessa nossa lei, né, com esse novo título, temos o artigo 7º, que tem a ver com direito internacional privado. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome e a capacidade e os direitos de família. Então, depende da lei de cada país, né, onde a pessoa é domiciliada. O parágrafo 4º, ele diz: o regime de bens obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio. Então, se tiverem os nubentes domicílio no Brasil, as leis se submetem às leis do Brasil. Se tiverem os nubentes lá na África, onde for, né, na Inglaterra, lá em Londres, por exemplo, então, obedece à lei lá do país, tá, em que tiver os nubentes domicílio. E se esse for diverso, é do primeiro domicílio conjugal. Pode ser diverso também, pode ir para um país e para o outro, não ter assim uma parada, né? Mas então resolve-se pela lei do primeiro domicílio conjugal. Artigo 9º. Para reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Se as obrigações forem um contrato, por exemplo, esse contrato foi realizado mesmo com estrangeiros aqui no Brasil, esse contrato segue a lei brasileira. Se você fizer um contrato lá em Washington, por exemplo, então segue a lei ali, né, do país, ou do Estado, né? Que lá tem, nos Estados Unidos, tem a lei estadual também. Então, é preciso justamente pensar dessa forma, em relação às obrigações, aos contratos, por exemplo. Né? Se você fizer um contrato, né, na Argentina, você é brasileiro.
com um argentino lá na Argentina. Então, segue as leis lá da Argentina, onde estão firmando o contrato. Ok? Parágrafo 2º, a obrigação resultante do contrato, é o que eu falei, acabei de falar, reputa-se constituído no lugar em que residir o proponente, né? Que seria, por exemplo, o argentino, né? Lá que faz a proposta, né? Do contrato, então o brasileiro vai lá e firma o contrato lá. Nesse caso, a obrigação é constituída lá, tá? E a lei deve ser seguida, aquela lei de lá. Isso é direito internacional privado, tem a ver com as relações entre particulares, né, dos estados, de cada estado. Desde a antiguidade, povos diversos mantinham relações, né, entre si, praticando comércio. Existiam relações na antiguidade também. Existe um denominado Tratado Egípcio Hitita, né? São dois povos, né? Os egípcios e os hititas. Os egípcios e os hititas. Os hititas, hoje é onde eles mantinham ali o seu habitat, onde é hoje o território da. Então, houve um acordo de paz entre o Egito e os hititas, né? Pelo menos historicamente, o acordo de paz mais antigo do Oriente Médio, de 1259 a.C. É um tratado chamado Tratado de Kadesh, Kadesh era uma cidade cananeia, né? Hoje, essa cidade hoje é a Síria, onde se encontra uma parte uma região da Síria. Então, esse tratado foi denominado Kadesh, que era uma cidade cananeia da época. Temos o Congresso de Viena, por exemplo, que é a capital da Áustria, né, Viena, de 1815, que reorganizou as fronteiras da Europa após as guerras napoleônicas, restabelecendo a paz e estabilidade política. Sempre, na verdade, houve, né? Sempre houve esses tratados, né? As convenções, os acordos. No século XIX, proibiu-se a pirataria estatal, que era denominada, essa pirataria era denominada corso. Era uma guerra irregular, havia muita pilhagem, e tinha um Estado, né, que autorizava o ataque ao inimigo. Então, o Estado era contra outro Estado e autorizava essa pilhagem, né, caso fossem contra o inimigo desse Estado, por via marítima. A Conferência de Berlim, em 1885, também, né, que trouxe as bases do imperialismo europeu no continente africano. Organizações internacionais surgiram após a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, o FMI, né, também após a Segunda Guerra. São organizações internacionais, né? Fundo Monetário Internacional, a OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, né? Então, surgiram após a Segunda Guerra Mundial. O direito internacional tem como fundamento o princípio da pacta sunt servanda, né? Então, cumpre-se aquilo que foi pactuado. Submissão ao pacto firmado. Tá? Então, existe aí uma vinculação de um Estado, né? Um Estado para com aquilo que foi determinado. Então, depende muito do consentimento do outro Estado. Então, um Estado em relação ao outro. Então, se pactua, né, um Estado em relação ao outro, e os dois
consentem nesse pacto, e esse princípio é chamado Pacta Sunt Servanda, que os dois estados vão se submeter às regras desse pacto firmado. Agora, existe um limite também do Pacta Sunt Servanda, né, o chamado direito cogente, ou ius congens, que é o direito congente. São normas também de direito internacional, de observância obrigatória. Né? Então, existe um limite a essa submissão a certos pactos firmados entre Estados. Tem que se observar também normas de direito internacional, que são normas também de observância obrigatória. Como exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU de 1948. Essas normas não podem ser contrariadas, certo? Quer dizer, são normas que nós denominamos ius cogens, como direito cogente. Quais seriam os sujeitos do direito internacional privado? Então, nós temos os sujeitos privados. Quais são? As empresas multinacionais ou transnacionais, as pessoas naturais, como o direito de família internacional. Esses são os sujeitos do direito internacional privado. E os sujeitos do direito internacional público são os estados, né? Esses são os sujeitos do direito internacional público, os estados e as organizações internacionais. Agora, existem alguns sistemas, né, doutrinários que buscam explicar a ligação entre direito internacional e direito interno. Então, nós temos um direito interno, né, nosso, por exemplo, no Brasil, temos um direito nosso interno, territorial, e existe o direito internacional, que o Brasil é signatário. Então, vamos ver esses sistemas que buscam explicar essa ligação entre o direito internacional e o direito interno. Então, temos o sistema dualista, ou o dualismo. Aqui, pelo dualismo, não há possibilidade de conflito de normas. Por quê? Porque as normas internacionais são incorporadas pelo direito interno. Quer dizer, esse é um sistema chamado dualista. Explica dessa forma, que não há possibilidade de conflito, por quê? Porque as normas internacionais são incorporadas pelo direito interno. Por isso que há dualismo, né? Que é um sistema dualista. Os dois, né? As duas normas, né? Direito internacional e direito interno, acabam, então, incorporadas, né? Essas normas incorporadas no direito interno. Não estão todas no direito interno. Agora, existe um outro sistema que se chama monista, né? É uma outra teoria, com supremacia o direito internacional. Tem como supremacia o direito internacional. É superior, considera-se superior ao direito interno, ao nosso direito. Em caso de conflito, prevalece o direito internacional. Então, em caso de conflito entre o direito nosso e o direito internacional, que o país é signatário, então prevalece sempre as normas do direito internacional, se houver conflito. E tem um outro sistema que é também monista, mas com supremacia ao direito interno. Em primeiro lugar, o nosso direito. Se houver conflito no direito internacional, prevalece o nosso direito. Então, uma soberania do direito interno. E o direito internacional seria mera continuação do direito interno. Certo? Então, são três sistemas aqui, né?
E o direito, logicamente, o direito internacional, dependendo das normas, não vai poder conflitar com as normas do direito interno. Agora, existem algumas normas que são absorvidas pelo nosso direito interno. É isso que acontece aqui no Brasil. Fala-se em Corte Internacional de Justiça também, né? Essa Corte Internacional de Justiça foi estabelecida pela Carta das Nações Unidas, em 1948, na cidade de São Francisco, Estados Unidos. Vamos ler o artigo 38, que fala sobre essa corte, na página 210. Fala sobre essa corte. Diz assim: a corte, cuja função é decidir, de acordo com o direito internacional, as controvérsias que lhes forem submetidas, aplicará as convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes, quando há litígio entre Estados. Então, vem a corte, né, para resolver. O costume internacional, como prova de uma prática geral aceita como sendo o direito. Essa é uma fonte também do direito internacional, que é costume. Os princípios gerais do direito, também é outra fonte do direito internacional. Os princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas. D. Sob ressalva da disposição do artigo 59, as decisões judiciárias e a doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações, como meio auxiliar para a determinação das regras do direito. Também como fontes, né, existem as decisões judiciárias e a doutrina também. A presente disposição não prejudicará a faculdade da Corte de decidir uma questão, né, se as partes com isso concordarem. Então, ela pode decidir também uma questão por acordo entre as partes, né? Então, o que nós temos aí como fontes de direito internacional, temos os tratados, as convenções, os costumes, os princípios gerais do direito, a doutrina, a jurisprudência, as decisões de organizações internacionais, né? O conflito entre o Estado e a Constituição de 88, por exemplo, né, de um tratado, quer dizer, se há um conflito entre um tratado e a Constituição nossa, nesse caso, o que prevalece é a norma fundamental brasileira, é a Constituição. Quando houver conflito entre normas internacionais e a Constituição, de acordo com o posicionamento do STF. Então, se houver conflito, prevalece a nossa Constituição. Quanto aos direitos humanos, a ascensão dos direitos humanos aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Aí nós temos a Carta da ONU, da Organização das Nações Unidas, de 1945, que impôs o dever de proteção aos direitos humanos, que visa a proteção do homem no plano individual, né? Direitos humanos também como fonte de direito internacional. Temos também como fonte de direito internacional, a Convenção, né? Temos aí, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é denominada Pacto de São José da Costa Rica, de 1978. Então, os países signatários comprometem a adotar medidas visando a efetividade dos direitos nela contidas, né, nessa convenção. Interpretação da convenção é feita, a interpretação da convenção é feita pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. A sede é em São José, na Costa Rica. Certo? Essa Corte Interamericana de Direitos Humanos
foi fundada em 1979. Costa Rica é o país da América Central, né? E nós temos esse Pacto de São José da Costa Rica, também nós temos no Vadimeco, né? Podemos até chegar lá. Vamos ver. Aqui no 1552. Aqui. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, né? Temos aqui os artigos, capítulos, artigos, né? No capítulo 1º, por exemplo, da parte 1, tem enumeração de deveres, né? Deveres. Por exemplo, aqui nós temos no item 1, artigo 1º, item 1, os Estados partes, nesta convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. Certo? Para os efeitos dessa convenção, pessoa é todo ser humano. Tá? Muito importante esse pacto, viu? Muito importante. Vale a pena estudá-lo. E vamos falar aqui, né, finalmente, na arbitragem. Arbitragem. Nós temos a lei da arbitragem aqui no Brasil, que é a Lei 9.307, de 96, né, que podemos, inclusive, verificar aqui, né? A arbitragem é um método alternativo, né, de solução de conflitos. Vamos ver aqui, nós temos também no Vadimeco a lei de arbitragem. Vamos ver aqui, 1709. Está aqui, olha. Lei de arbitragem. Deixa eu ver. 1706. Aqui. Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. Artigo 1º, só para informar. As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. A arbitragem veio também para facilitar. É um método alternativo de solução de conflitos, através de um árbitro nomeado. Bom, esses árbitros, eles estão em câmaras internacionais, porque nós estamos falando de direito internacional, né? Então, se faz nas câmaras internacionais. Então, entrando em contato com as câmaras geralmente têm os seus árbitros, e dependendo da especialidade, né, do caso concreto. Então, as partes realizam um acordo, né, e através da cláusula arbitral vão realizar, então, através de uma cláusula arbitral, realizar uma audiência, né, vão expor justamente, é como se fosse um processo, né, judicial, mas não é judicial, tá? É um processo arbitral. E cada um expõe os seus interesses, de acordo com os seus interesses, e o árbitro, finalmente, como juiz, seria um juiz de fato, ele dá a sentença,
que vincula as partes. As partes obedecem plenamente esta sentença. Né? Esse é o propósito. Inclusive, existe aí uma espécie de contrato de arbitragem, né? Com cláusula arbitral. E se faz justamente esse julgamento através das câmaras internacionais. Se for um caso internacional. Se for um caso local, né? No Brasil, por exemplo, existem várias câmaras também, né? De arbitragem. Ok? Muito bem. É um assunto bastante interessante também, né? A arbitragem. E vale a pena ler bem essa lei 9.307 de 96. Importante reforçar que o direito está em constante transformação, né, gente? Constante transformação. O direito internacional é um ramo dos mais importantes, tendo em vista as mudanças, né, sociais, as mudanças políticas, econômicas, que ocorrem, estão ocorrendo a partir do século XXI. Tá? Então, nós vamos encerrar essa última aula gravada, ok? Não sei se vai ser vai ter a próxima, nós vamos, de todo jeito eu aviso, né, eu aviso pela representante, né, como vai ser daqui para frente, porque vocês vão ter também a prova, né, a segunda prova, que vai ser virtualmente, vai ser por meio eletrônico. Mas qualquer novidade, eu volto a falar com vocês, ok? Então, parabéns pela participação, né, pelo esforço, pela dedicação. Desejo muita saúde para todos, um bom descanso e, se vocês tiverem alguma pergunta, ainda há tempo. Tem alguma pergunta, gente? Não, professor. Tá ótimo. Obrigado. Tudo bem? Tá então, ótimo. Um bom descanso, viu? Um bom descanso, muita saúde e que Deus esteja sempre presente conosco. Muito obrigado. Com certeza, professor. O senhor também. Boa noite, boa semana. Boa noite, até mais. Obrigado, até mais. Obrigado. Então, vou parar aqui a gravação.